Parte 2. Velerado Staroste de Vizima coçou o queixo, refletindo sobre a situação. Não era supersticioso nem medroso, mas não lhe agradava a perspectiva de ficar sozinho com o estranho de cabelos brancos. Finalmente, tomou uma decisão. Saiam, ordenou aos guardas. Quanto a você, sente-se. Não, não aqui. Um pouco mais afastado, se não for incômodo. O desconhecido sentou-se. Já não portava a espada nem a capa preta. Sou todo ouvidos, disse Velerad, brincando com uma pesada massa pousada no tampo da mesa. Sou Velerad, o Staroste de Vizima. O que tem a dizer, senhor bandido, antes de ser despachado para as masmorras? 3 mortos e uma tentativa de enfeitiçamento. Nada mal, nada mal. Aqui em Vizima, costumamos empalar os culpados por esse tipo de coisa. Mas como sou um homem justo, pretendo ouvi-lo antes. Portanto, fale. O Riviano abriu a jaqueta e tirou um pergaminho de pele de cabra branca. Vocês têm afixado isso nas tabernas e nas encruzilhadas. Falou baixinho. É verdade o que está escrito aqui? Ah, murmurou Velerad, olhando para as runas gravadas no pedaço de pele. Então é disso que se trata. Devia ter adivinhado. Sim, é a mais pura verdade. O pergaminho está assinado por Foltest, rei de Teméria, Ponatar e Mahakam, o que significa que é verdadeiro. Mas uma proclamação é uma proclamação, e leis são leis. Meu papel aqui, em Vizima, é fazer com que as leis sejam cumpridas, e não vou permitir que pessoas sejam assassinadas sem mais nem menos. Deu para entender? O Riviano assentiu com a cabeça, demonstrando que entendera. Velerad resfolegou furiosamente. Você tem a divisa de bruxo? Indagou. O desconhecido voltou a enfiar a mão na jaqueta, dessa vez retirando um medalhão redondo pendurado numa corrente de prata. Nele estava gravada a cabeça de um lobo com as presas arreganhadas. E você tem nome? Pode ser qualquer um. Não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar nossa conversa. Meu nome é Geralt. Pois que seja Geralt, de Rivia, como deduzo por seu sotaque. De Rivia. Sabe uma coisa, Geralt? Não se envolva nesse assunto, disse Velerad, batendo com a mão na proclamação. É um caso bastante sério. Muitos já tentaram. Isso, meu irmãozinho, não é o mesmo que arrebentar a cabeça de um par de patifes. Estou ciente disso. É minha profissão, Sr. Staroste. Na proclamação está escrito 3.000 ducados de recompensa. 3.000? Confirmou Velerad, de boca cheia. E mais a mão da princesa, segundo dizem por aí. Embora nosso amado Foltest não tenha acrescentado isso à proclamação. Não estou interessado na princesa. Falou calmamente Geralt, sentado imóvel com as mãos sobre os joelhos. O importante é o que está escrito. 3.000 ducados. Ah, que tempos! Suspirou Staroste. Que tempos desgraçados, meu senhor. Há apenas 20 anos quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões? Bruxos, assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos do pântano. Diga-me, Geralt, sua profissão permite beber cerveja? Certamente. Velerad bateu palmas. Cerveja! Gritou. Quanto a você, Geralt, achegue-se. A cerveja estava fria e espumosa. Vivemos em tempos asquerosos, monoglava Velerad, bebericando de sua caneca. Circulam por aí todos os tipos de imundícies. Em Mahakam, nas montanhas, pululam bobolacos. Nas florestas, costumávamos ouvir o uivo dos lobos. E agora? Agora só se vêem espectros, bosquiolos, lobisomens e outros seres estranhos. Nos vilarejos, ondinas e carpideiras raptam criancinhas. Já levaram mais de 100 delas. Doenças das quais nunca se ouviu falar graçam por toda a parte. É de arrepiar. E, para completar o quadro, ainda por cima disto, empurrou o pergaminho pelo tampo da mesa. Não é de estranhar, Geralt, que haja tanta demanda por seus serviços. E quanto a essa proclamação, Sr. Staroste? Geralt ergueu a cabeça. O senhor conhece mais detalhes? Velerad recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos sobre a barriga. Detalhes você indaga? É lógico que conheço. Não de primeira mão, mas de fontes seguras. É isso mesmo que desejo saber. Bem,
Já que parece irredutível, escute-me. Velerado tomou mais um gole de cerveja e abaixou a voz. Nosso amado Foltest, quando ainda era príncipe, durante o reinado de seu pai, o velho Medel, já nos mostrou do que era capaz, e era capaz de muito. Acreditávamos que aquilo passaria com o tempo. Mas pouco depois da sua coroação, logo após a morte do velho rei, Foltest se superou. Ficamos atônitos. Em poucas palavras, fez um filho na própria irmã, Eida, que era mais jovem. Andavam sempre juntos, mas ninguém suspeitou de nada. Talvez a rainha. De qualquer modo, lá estavam Eida com uma barriga daquelas e Foltest falando em casamento. Um casamento com a irmã. Você se dá conta disso, Geralt? A situação se complicou ainda mais, já que exatamente naquela época, Vizimir de Novigrad teve a brilhante ideia de casar sua filha, Dalka, com Foltest, e enviou uma delegação. Tivemos de segurar o rei pelas pernas e pelos braços, porque ele queria xingar e bater nos emissários. Ainda bem que conseguimos, pois, se Vizimir tivesse se ofendido, nos teria arrancado o fígado. Depois, não sem a ajuda de Eida, que tinha influência sobre o irmão, conseguimos dissuadi-lo de seu propósito de um casamento imediato. Quando chegou a hora, Eida deu à luz. E agora preste atenção, porque é aí que tudo começa. Não foram muitas pessoas que viram o que nasceu, mas uma das parteiras pulou da janela da torre e morreu, enquanto a outra ficou com a mente afetada e está lelé até hoje. Diante disso, acredito que o recém-nascido não fosse especialmente bonito. Era uma menina, que morreu logo em seguida. Mas imagino que ninguém teve muita pressa em cortar o cordão umbilical. Eida, por sorte, não sobreviveu ao parto. Depois, meu irmãozinho, Foltest cometeu mais uma estupidez. A recém-nascida deveria ter sido queimada ou, sei lá, enterrada em algum lugar deserto. E não guardada num sarcófago no subsolo do castelo. Tarde demais para se lamentar. Geralt ergueu a cabeça. De qualquer modo, vocês deveriam ter chamado um dos versados. Está se referindo àqueles charlatões com gorro pontudo enfeitado de estrelinhas? É lógico que chamamos. Mais de 10. Porém, apenas depois de termos tomado ciência do que jazia naquele sarcófago e saía dele toda a noite. Não pense que começou a sair logo. Ah, não. Depois do enterro, tivemos 7 anos de paz. Até que numa noite de lua cheia, ouvimos gritos no castelo. Gritos desesperados e muita agitação. Não preciso entrar em detalhes. Você entende desse assunto e leu a proclamação. A recém-nascida cresceu. E bastante. Dentro da tumba. E seus dentes se desenvolveram de maneira impressionante. Em poucas palavras, virou uma Strigg. É uma pena que você não tenha visto os cadáveres. Eu vi. Se você tivesse visto, certamente teria evitado entrar em Vizima. Geralt permaneceu calado. Então, continuou Velerad, como lhe disse, Foltest convocou um monte de feiticeiros. Ficaram gritando, cada um mais alto que o outro. E faltou pouco para se agredirem com aqueles cajados com que andam por aí. De certo para afugentar os cachorros quando alguém os atiça contra eles. E estou convencido de que pessoas costumam atiçá-los com frequência. Perdoe-me, Geralt, se você tem outra opinião dos feiticeiros. Levando em conta sua profissão, provavelmente tem. Mas para mim, eles não passam de boçais e aproveitadores. Vocês, bruxos, despertam mais confiança. Pelo menos vocês são, como dizer, mais concretos. Geralt sorriu, mas não fez nenhum comentário. Mas voltemos ao assunto principal. O Starost olhou para dentro da caneca e despejou mais cerveja, na sua e na do Riviano. Algumas recomendações dos feiticeiros até que não pareciam tão estúpidas. Um deles sugeriu que a Strigg fosse incendiada, com o sarcófago e o castelo. Outro recomendou que lhe cortassem a cabeça com uma espada. Os demais eram partidários de cravar estacas de bétula em várias partes do seu corpo, evidentemente durante o dia, quando, exausta pelas excursões noturnas, ela estivesse dormindo no caixão. No entanto, um velho eremita corcunda, com um gorro pontudo no crânio, totalmente calvo, afirmou que tudo não passava de um encanto fácil de desfazer, e que a Strigg voltaria a ser a filhinha de Foltest, linda como uma pintura. Para isso, bastaria passar uma noite na cripta. Então, imagine, Geralt. Quão mentecapto ele era. O tal velhinho foi passar a noite no subsolo do castelo. Como você pode imaginar, não sobrou muito dele. Aparentemente, apenas o gorro e o cajado. Mas Foltest agarrou-se a essa ideia com unhas e dentes. Proibiu qualquer tentativa de matar a Strigg
e atraiu para Vizima charlatões e mais charlatões de todos os recantos do reino, para que desfizessem o feitiço, transformando o monstro de volta numa princesinha. Aquilo sim, era uma corja de pilantras. Umas velhotas encurvadas, uns capengas, todos sujos, sarnentos, davam pena. E aí, todos se puseram a fazer encantos, principalmente sobre pratos de comida e canecos de cerveja. É verdade que Foltest ou o Conselho de Anciões logo desmascararam vários deles. Até penduraram alguns em ameias. Mas poucos, muito poucos. Eu teria enforcado todos. Acho que não preciso acrescentar que a Strigg cada vez devorava mais e mais pessoas, sem dar a mínima para os encantamentos nem para o fato de Foltest não morar mais no castelo. Aliás, ninguém morava mais nele. Velerada interrompeu seu relato. O bruxo permanecia calado. E isso continua assim, Geralt. Faz mais de 6 anos, porque aquilo nasceu há uns 14. Nesse período, tivemos outras preocupações, pois travamos uma guerra com Vizimir de Novigrad, por motivos concretos e compreensíveis. Deslocamento de marcos fronteiriços e não histórias de filhas ou laços de parentesco. Foltest, diga-se de passagem, começa a falar em matrimônio e examina os retratos enviados dos reinos vizinhos, em vez de atirá-los na latrina, como antes. Apesar disso, volta e meia é tomado por um novo acesso e despacha cavaleiros à procura de outros feiticeiros. Prometeu uma recompensa de 3.000 ducados, com o que atraiu para cá todo tipo de destrambelhados. Cavaleiros andantes e até um pastorzinho, um idiota conhecido em toda a região, que descansa em paz. Enquanto isso, a Strigg vai muito bem, obrigado. Só que de vez em quando come alguém, dá para se acostumar. Quanto a esses heróis que tentam desenfeitiçá-la, temos a vantagem de a besta saciar a fome com eles e não precisar vagar por fora dos muros do castelo. E Foltest tem um castelo novo, bem bonito. Durante todos esses anos, Geralt ergueu a cabeça. Em mais de 6 anos, ninguém conseguiu resolver o problema? Pois é, ninguém. Velerado lançou um olhar penetrante ao bruxo. Porque ao que tudo indica, o problema é insolúvel e temos de nos conformar com isso. Estou me referindo a Foltest, nosso benévolo e amado senhor, que continua afixando essas proclamações em todas as encruzilhadas. No entanto, o número de voluntários vem diminuindo consideravelmente. Faz pouco tempo apareceu um, mas ele queria receber os 3.000 com antecedência. Diante disso, nós o enfiamos num saco e jogamos no lago. Não faltam trapaceiros. Não faltam. Na verdade, há muitos, concordou o Starost sem tirar os olhos do bruxo. Por isso, quando for ao castelo, não peça seu pagamento antecipado. Isto é, se você for realmente. Irei. Bem, é um assunto seu, mas não se esqueça do meu conselho. E, já que estamos falando de recompensa, ultimamente tem circulado rumores sobre sua segunda parte, que cheguei a mencionar a você. A mão da princesa. Não sei quem inventou isso, porém se a Strigg tem a aparência que as pessoas andam dizendo, a piada é definitivamente de mau gosto. Mesmo assim, não faltaram idiotas que vieram a pleno galope ao castelo tão logo surgiu a notícia da oportunidade de entrar na família real. 2 aprendizes de sapateiros. Por que os sapateiros são tão estúpidos, Geralt? Não sei. E bruxos, Sr. Starost? Apareceram alguns? Como não? Vários. Quando eram informados de que a Strigg deveria ser desenfeitiçada e não morta, davam de ombros e iam embora. É em parte por isso que cresceu meu respeito pelos bruxos, Geralt. Houve um, mais jovem do que você, cujo nome não consigo lembrar, se é que ele se identificou. Bem, que tentou. E nossa vampiresca princesa espalhou suas tripas por uma área equivalente a meia distância percorrida por uma flecha disparada de um arco. Geralt meneou a cabeça. E ele foi o único? Houve mais um. Velerada interrompeu a frase, mas Geralt não o apressou. Sim, disse finalmente o Starost. Houve mais um. No começo, quando Foltest o ameaçou com a forca, caso matasse ou ferisse a Strigg. Ele soltou uma gargalhada e se preparou para partir. Só que, depois... Velerada baixou ainda mais a voz e, quase sussurrando, inclinou-se sobre a mesa. Depois ele acabou aceitando a tarefa. Saiba, Geralt, que aqui em Vizima temos homens de bem, alguns ocupando altos postos administrativos. Há quem repugna essa história toda. Circula o boato
de que esses homens tiveram um encontro secreto com o tal bruxo para convencê-lo e deixar os escrúpulos de lado e, em vez de tentar qualquer tipo de exorcismo, simplesmente matar a Strigg, dizendo ao rei que os feitiços não funcionaram e que sua filhinha havia caído das escadas, ou seja, que ocorrera um acidente de trabalho. O rei, evidentemente, ficaria furioso, mas ele não pagaria um ducado sequer de recompensa. O pícaro bruxo respondeu que, se era para não receber, então eles mesmos deveriam enfrentar a Strigg. E aí, o que podemos fazer? Cotizamo-nos? Pechinchamos? Mas não deu em nada. Geralt ergueu as sobrancelhas. Em nada, repito. O bruxo não quis fazer o trabalho logo na primeira noite. Ficou rondando o castelo, perambulando pelos arredores. Por fim, como dizem, viu a Strigg. Certamente em ação, pois a besta não saía da cripta apenas para esticar as pernas. Viu-a e sumiu na mesma noite. Nem se despediu. Geralt contorceu os lábios numa expressão que provavelmente deveria ser um sorriso. E esses homens de bem, começou, devem ter guardado aquele dinheiro, não? Os bruxos não costumam cobrar adiantado. Claro, respondeu Velerad. E lógico que guardavam. E aquele boato não fazia alusão à quantia envolvida? Velerad exibiu um sorriso malandro. Uns dizem que era de 800. Geralt fez um movimento de negação com a cabeça. Já outros, murmurou Starost, falam de 1000. O que não é muito, considerando que os boatos costumam exagerar em tudo. Afinal, o rei está oferecendo 3000. Não se esqueça da prometida, ironizou Velerad. Mas de que estamos falando? É óbvio que você jamais receberá aqueles 3000. Por que é óbvio? Velerad desferiu um soco no tampo da mesa. Geralt, não estrague a imagem que tenho dos bruxos. Isso está durando há mais de 6 anos. A Strigg acaba com 600 de pessoas por ano. É verdade que ultimamente menos, porque todos se mantêm longe do castelo. Não, meu irmão. Eu já vi muitos encantamentos e acredito, claro, que só até certo ponto, em magos e bruxos. Mas a tal história de desenfeitiçamento não passa de uma bobagem que germinou na cabeça daquele velho corcunda, que endoidou de vez por causa da comida de eremitas. Um disparate em que ninguém acredita. Ninguém, exceto Foltest. Não, Geralt. Eida deu à luz uma Strigg por ter dormido com o próprio irmão. Essa é a verdade, e não há nada que possa ajudar. Ela come pessoas como todas as Striggs, e a única solução é matá-la. De maneira simples e normal. Escute. Há cerca de 2 anos, um dragão andava devorando as ovelhas de uns broncos de algum buraco no cu do mundo, perto de Marrakam. Eles formaram um grupo e mataram o bicho a pauladas. Nem sequer acharam que deveriam jactar-se do feito. Nós, aqui em Vizima, aguardamos por um milagre e nos entrincheiramos em casa nas noites de lua cheia, ou amarramos criminosos às estacas diante do castelo, esperando que a besta se sacie com eles e retorne à sua tumba. Não deixa de ser um método prático. Sorriu o bruxo. E a criminalidade diminuiu? Nem um pouco. Como se chega ao novo castelo? Vou levá-lo pessoalmente até lá. E quanto à proposta dos homens de bem? Senhor Starost, disse Geralt, para que se apressar? Existe a possibilidade de ocorrer um acidente durante meu trabalho, independente de minha intenção. Nesse caso, os homens de bem deveriam pensar em uma forma de me proteger da fúria do rei e preparar os 1500 ducados mencionados no boato. Eu falei 1000. Não, Sr. Velerad, retrucou o bruxo com determinação. Aquele a quem vocês ofereceram 1000 ducados fugiu assim que viu a Strigg e nem chegou a barganhar, o que significa que o risco é superior a 1000. Será superior a 1500? Veremos. É claro que vou me despedir antes de ir embora. Velerad coçou a cabeça. Que tal 1200? Não, Sr. Starost. O trabalho não é fácil. O rei oferece 3000. E eu tenho de dizer que às vezes desenfeitiçar é mais fácil do que matar. Afinal, se matar a Strigg fosse tão fácil, algum de meus predecessores o teria feito. Ou você acha que eles se deixaram matar só por medo do rei? Que seja, irmãozinho. Velerad meneou sombriamente a cabeça. Estamos combinados, mas quando você estiver diante do rei, aconselho de todo o coração que não dê um pio sobre a possibilidade de um acidente de trabalho.
E é isso aí, galerinha. Terminei a parte 3. Cara, a parte 2. Essa foi difícil, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, beleza? Falou!